Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito, repara aqui embaixo, botão vermelho, inscrito inscreva-se, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos. Antes de falar do Vasco, quero falar da Betfair. Betfair, que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira também do canal Vasco Connection. Repara aqui embaixo o link fixado no primeiro comentário desse vídeo, link da Betfair. Clica uma vez nesse link, faça a tua inscrição lá na Betfair. Ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o Vasco também, ajudando o canal também. Então, repara aqui embaixo, link fixado no primeiro comentário desse vídeo. Dê essa moral aí também junto à Betfair. Lembrando aqui, jogos para maiores de 18 anos, tá certo? Link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo, link da Betfair. Gente, eu quero falar sobre esse planejamento do Vasco para 2025, está todo vapor, as coisas estão acontecendo, o Vasco está no mercado, o Vasco está buscando reforços sim, e muito mais. Antes eu quero falar do Felipe, que comandou ontem o primeiro treino com a camisa do Vasco, né? Ontem ele treinou a equipe, já colocou ali uma provável escalação e muito mais. O Felipe, ele vai comandar o Vasco nessa reta final de Campeonato Brasileiro, faltando apenas 3 jogos, né? O Vasco vai enfrentar o já rebaixado Atlético Goianiense, depois o já rebaixado também Cuiabá. Ou seja, o Vasco vai enfrentar 2 times que já estão rebaixados para a Série B no ano que vem. E o Felipe ontem, sabe, algumas pessoas trouxeram, pessoas do GE trouxeram informações que ele mudou bastante o time principal. A zaga, por exemplo, ele colocou o Luiz Gustavo, né? E que é da base. Eu também não escalaria Léo e Maicon, tá certo. Se ele tá começando assim, ele já tá começando certo. Né? Deixa eu treinar aqui com a molecada, porque os titulares eu vi que é filme de terror. Né? Então, o provável time do Vasco para o jogo domingo. O Felipe tá treinando com esse time. Vou passar para vocês aqui. Claro, eu quero o comentário de vocês sobre essa provável escalação aqui do Felipe. Jardim no gol, Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Luiz Gustavo na zaga. Maicon e Léo barrados aqui na zaga. Graças a Deus. Acho que, assim, um dia de sofrimento a menos. Léo em campo, Maicon em campo, sofrimento a mais. Sem eles, sofrimento a menos. Vamos lá, deixa eu repetir aqui. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Luiz Gustavo na zaga. Piton na lateral esquerda, o meio campo com Matheus Carvalho, Hugo Moura, Coutinho e Leandrinho aberto pelo lado esquerdo, lá espetando como ponta, né? No ataque, Ryan e Verrete. Técnico Felipe. Aí eu quero comentário de vocês sobre esse time aqui, porque eu achei bom, achei legal. Sabe, só a minha única dúvida aqui é realmente o Ryan, que eu quero ver nas mãos do Felipe como é que o Ryan vai funcionar, se vai funcionar. O Ryan parece às vezes que entra cansado em campo. Tem futebol, sabe jogar bola, mas às vezes parece que está cansado. Já entra cansado em campo. Mas, enfim, não vou criticar antes do tempo, não. Felipe, boa sorte aqui para o Felipe, para os jogadores do Vasco que precisam conquistar uma vaga numa competição sul-americana no ano que vem, gente, sendo pré-Libertadores ou Copa Sul-Americana. O Vasco precisa estar nesse tipo de competição, porque atrai jogadores, atrai patrocinadores, atrai coisa boa para o time. O time tem que estar numa competição, o time da grandeza do Vasco tem que estar numa competição internacional, na minha opinião, e eu também peço a opinião de vocês aqui embaixo, tá certo? Bom, deixa eu falar sobre negociações, mercado da bola, porque o Vasco já está no mercado, não interessa a motivação de jogador, o Vasco tem que procurar, tem que montar uma equipe sim, essa equipe fez o torcedor passar mal o ano inteiro, tá certo? Então, não tem que ficar com esse mais de que não tem, então o Vasco deve estar no mercado nesse momento para contratar jogadores, mas antes de falar, deixa eu passar uma informação que o GE trouxe também ontem, aliás, duas do GE, que eu achei muito... Vou deixar a matéria aqui na descrição do vídeo para você tá vendo, tá lendo, acompanhando também. Você que não tem tempo, às vezes, pô, Eduardo, eu fico ouvindo aqui o canal porque eu não tenho tempo, estou no trabalho, então, passando as informações para manter atualizado, né, e tudo mais. Então, desde já eu agradeço, recebo muitas mensagens aqui, eu acho isso muito legal. Gente, o Galdames não deve ser relacionado nas últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Esse Galdames aqui, eu vou falar um negócio para vocês. Eu não sei de onde os treinadores passados, incluindo o Rafael Paiva também, conseguiu enxergar futebol em Galdames, gente. O Galdames, ele enganou todo mundo no início, né? Chegou fazendo gol no Botafogo e tal, mas depois ficou tão claro a situação do Galdames que eu não entendia os treinadores passados colocando Galdames no time titular. E aí eu coloco também
Na conta do Rafael Paiva, que perdeu uma característica muito importante. Qual, Eduardo? Colocar a base em campo. No momento que ele estava trabalhando com o time de cima junto com a base, as coisas estavam funcionando. Depois, as coisas... Olha, parou por quê? Esqueceu da base. Esqueceu da molecada. Não pode esquecer. Essa é a essência do Vasco, gente. Pode trazer o Neymar e o Messi, mas a essência do Vasco tem que usar a base, tem que jogar com a base. É assim que funciona o mundo do Vasco, tá certo? Então, Galdames não deve permanecer. Outro também que o Vasco estaria tentando um tipo de negociação é o Juan Esforza, que tem mercado, é um jogador... Olha, o Juan Esforza é bom jogador, tá? É bom jogador na minha opinião. É um menino muito novo ainda, é uma joia, argentino, cara, tem bola, tem cancha assim, sabe jogar no meio campo do Vasco, é volante. O time do Vasco inteiro estava muito mal, então o Esforza é um menino muito novo ainda que o Vasco pode trabalhar e lucrar, tentar recuperar o investimento que o Vasco fez no passado recente, tá? No futebol dele. Então, com as forças, assim, o Vasco está tentando estaria tentando, na verdade, algum tipo de negociação, mas é um menino que eu gosto. Eu, Eduardo, eu queria o comentário de vocês aqui sobre o Esforza, que eu não acho um mau jogador não, gente, de coração, falando para vocês de coração, tá? Vamos falar sobre negociação, né? Ontem o GE trouxe uma informação importante e contundente, que é a informação de que o Vasco estaria negociando com o atacante Isidro Pita, de 25 anos, paraguaio, do Cuiabá. Olha, bom jogador, bom atacante, só que ele tem mercado, né, lá fora, é um jogador da seleção do Paraguai, é um jogador muito bom mesmo, assim como o Daverson também era, né, lá no Cuiabá. Assim, eu acho que dificulta para o Vasco aqui a questão, eu acho que a camisa do Vasco é muito pesada e o Isidro já enxergou com outros olhos. É claro, e precisamos também de um outro centroavante ali, e o Pita é um pouco mais rápido do que o Verratti, né? O nosso titular é o Verratti, né? Um jogador de área, de bom cabeceio e tal, o que não impede a chegada do Isidro Pita, que é bem mais novo que o Verratti, é 10 anos mais novo que o Verratti, 11 na verdade, né? O Verratti tem 36 e o Isidro 25. Então, assim, é um centroavantão, mas que sabe sair jogando, tem bom passe, tem cabeceio, é bom jogador. O Isidro Pita é um jogador que agrada bastante. Agora, realmente, aguardar sendo nos próximos capítulos, por quê, gente? Vou explicar para vocês aqui. Repetindo aqui, dando os créditos, essa informação é do GE, Globoesporte.com. Então, assim, como é que eu enxergo toda essa situação? O Vasco, o Pedrinho, a diretoria, a comissão técnica entendeu, precisamos buscar reforços no mercado. Precisamos, negociar com novos jogadores, novos atacantes, jogadores de meio campo ali na volância, né? Zagueiros, pelo amor de Deus, jogador para ponta ali para o ataque, que não tem ponta esquerda, por exemplo, jogador, o Emerson Rodrigues funciona, mas oscila bastante, e aí tem que ir na base também, enfim. O Vasco entendeu. Só que, em contrapartida, tem a questão envolvendo contratos absurdos com alguns jogadores desse elenco. E o Vasco teria que, como é que eu faço a rescisão do Rossi, por exemplo? Como é que eu faço a rescisão do Maicon? Como é que eu faço a rescisão do Léo? Aí eu já estou falando de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. Temos muitos jogadores nesse elenco, ganhando muito acima. E, assim, estou falando aqui de merecimento. Acho que cada um aí tem o empresário deles, a capacidade, né, do empresário e a burrice dos dirigentes passados do Vasco, né, que fizeram um contrato tão absurdo com esses caras. E agora é realmente organizar, né, para não cometer loucuras e atrapalhar, porque o Transferban está comendo solto aí no futebol. Olha o Corinthians lá, que não conseguiu quitar a dívida ainda, continua sofrendo, não pode inscrever jogadores aí para a próxima temporada, a coisa está embaçada lá, folha salarial lá em cima. Elogiar trabalho no Corinthians é burrice, na minha opinião. Como é que você vai elogiar? Não, mas contratou, mas estão lascados com o Transferban. Vão fazer o quê com o Garro, por exemplo? Vão emprestar? Vão dar? Não tem nada a ver com isso não, que é bom jogador. É bom jogador. Só que foram irresponsáveis. É o que eu não quero que aconteça com o Vasco. Sofrer Transferban, gente, é grave demais. É grave demais. Isso passa falta de credibilidade no mercado e muito mais. Então, repetindo aqui, deixe seu comentário aqui embaixo sobre isso. O Vasco tem que estar no mercado, o Vasco tem que estar movimentando, mas tem que trabalhar com a cabeça para não dar mole, porque realmente as coisas são muito... No futebol são coisas caras e temos que trabalhar também com a razão, tá certo? Bom, gente, eu vou pedir desculpas para vocês, porque às vezes eu fico aqui gravando vídeo e vocês sabem, né, que infelizmente há 15 dias atrás eu perdi a minha mãe, mas as coisas estão bem vivas ainda e eu fico,
sabe, fazendo meio que um teatro às vezes, sabe, para tentar esquecer a situação, mas, enfim, tá tudo muito vivo e muito fresco ainda, então eu me atrapalho, não gravo o segundo vídeo, às vezes dá crise de choro, mas tô sempre aqui, tá? Tô sempre reforçando isso para vocês aqui, principalmente para os novos aqui no canal, que estão sempre aqui apoiando o canal, compartilhando, deixando like, comentando, enfim, é isso, tá bom? Obrigado por tudo, pelas participações, pelas ajudas aqui ao canal Vasco Connect. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.